Bom dia. Gostou do nosso vídeo? Se vocês participarem da nossa viagem, vai gostar bastante. Vamos abrir a Bíblia, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4 a 5. Eu leio para vocês. Vou ler aqui no tablet, porque a Bíblia é pequeno, não enxerga. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Gostaria de aproveitar desse momento, agradecer à sua igreja, que nos ajudando todos os meses, oferta e oração. Eu fico muito grato todos vocês através da sua oferta, e nós recebemos uma grande ajuda para funcionar o Instituto Bíblico Alto Rio Negro, também o nosso trabalho para o hospital e também as igrejas. Durante 10 anos que minha esposa partiu para a glória, e foi muito difícil, muita tristeza, muita solidão e muita saudade. Aí depois de 10 anos, diminuiu a solidão, tristeza e saudade, e reduziu a minha oração. Aí assim diminuiu, e a minha oração aí entrou o governo Lula entrou, aí colocando muita burocracia para entrar a terra indígena. E todo responsável de governo mudou os chefes de responsáveis de tirar a entrada da terra indígena. Aí houve muita dificuldade. Aí desde 95 nós realizamos missão médica, leva médico, dentistas, comunidades que não chega a muita assistência de saúde. Nós levamos assistência de saúde e também ação social, e também nós levamos a palavra de Deus. Algumas comunidades muito isoladas, como vocês assistiram, demorando 30 horas de viagem do nosso barco, e depois nós temos que sair do barco carregando as malas para entrar à comunidade. E outra equipe levando remédios, aí entrar pela bodeira. Mas ainda essa comunidade é melhor, porque algumas outras comunidades têm 7 cachoeiras, e nós temos que viajar pela canoa, deixar barco debaixo de cachoeira, e mudamos pela bodeira, e bodeira leva pessoas, bagagem, remédio. Aí quando chega outra cachoeira, tem que tirar toda a bagagem e deixar acima de cachoeira, tem que arrastar canoa, bodeira, acima de cachoeira, assim, passando 7 cachoeiras. Aí nós fazíamos desse trabalho. Primeira viagem junto com a sua igreja, Yonapkyoe, aí nós fazíamos viagem tribo Rúpida. Há muito suicídio dos jovens, e muito jovens deprimidos. Aí nós visitávamos muitas vezes, e desde ano passado nós levamos material de torneio, como vocês viram em vídeo, uniforme, troféu, toda a comida para comer, junto mais ou menos 500 pessoas. Aí também levando médico, dentistas. Desse ano, o doutor Felipe, que ele foi, hoje de manhã, 8 horas, culto, ele foi participar da nossa viagem. Aí nós realizamos várias viagens assim, torneio. Esse ano, 2 jovens rúpidas entrou no instituto estudando o nosso seminário. Sabe, durante
desde 95 até 2 anos atrás, nós realizamos muitas viagens, porém, o governo federal ou os ONGs, ninguém me reconheceu, ninguém me homenageou. O contrário, muita crítica, muita perseguição. Eles sempre tentaram para tirar minha pessoa para não realizar aquelas viagens. E aí, quando enfrentando desse problema, eu fiquei muito chateado, murmurando, reclamando. Aí, um dia Deus me tocou meu coração. Algum homem de Deus trabalhando bastante, alguns foram reconhecidos aqui na terra, alguns foram homenageados ou não. Aí ele me perguntou, eu pensei, é verdade, ninguém foi reconhecido aqui na terra, homenageado aqui na terra. Todos eles até doaram a sua vida e receberam a coroa de justiça no reino de Deus. Aí fiquei feliz, puxa, todo meu trabalho, muita dificuldade, muita perseguição, isso é o meu trabalho. Aí depois, Senhor pode me dar a coroa da justiça. Agradeço a Deus. E com desses problemas, de repente eu pensei, quem permitiu desses problemas? Aí pensando nisso, eu fui descobrir que Deus permitiu. Para me falhar, para me acabar ou para me abençoar. Aí, como eu falei, durante 10 anos houve muita dificuldade e através de dificuldade eu fui orar mais, eu fui arrepender mais, eu fui chorar mais, eu fui ajoelhar mais. Aí diminuiu a minha oração, aí Deus levanta o próprio governo Brasil me abençoando. Glória a Deus, amém. Mesmo, sabe, primeira vez eu pedi para o pastor Jair, por favor, me deixa pregar a vocês hoje. Aí, próprio também, congregação coreana também, realmente é muito difícil de amém. Muito difícil. Aí, fique mantendo sua tradição, não tem problema. Quem diga muito amém, glória a Deus, ou quem não diga glória a Deus, amém, não importa. Importante é sua santidade. Sua santidade. Tá certo? Então não importa. Deus usa governo federal me abençoar, me apertar o meu pescoço para ajoelhar, arrepender, chorar mais. Glória a Deus. Aí, primeiro, descobri, Deus permitiu dessa perseguição, Deus permitiu desse problema, que foi Deus. Segundo, eu fui arrepender, fiz tudo muito chateado, muita murmuração, eu fui arrepender, poxa, sou ainda muito, precisa ser quebrantado. Arrepender. E terceiro, aprender alguma coisa é importante. E último, eu agradecer a Deus, Senhor, obrigado, muito obrigado. Deus usa o governo para me abençoar, obrigado. Porém, o problema não foi resolvido um dia para o seguinte. Porém, agradecendo. Aí, muito agradecimento, quero dizer também poder de agradecimento. Sabe, quando você agradecer a Deus, quando você chega um ponto de seu agradecimento, poder de Deus vem do Senhor Deus para seu coração. Eu quero que vocês experimentem poder de agradecimento. Aí, agradecendo, de repente aqueles responsáveis me olharam com cheio de ódio. Aí, para meu coração, eles acham bonito. Poxa, eles estão sofrendo bastante me perseguir, sofrendo bastante me atrapalhar. Aí, orando, agradecendo, realmente, eu sinto, eles são muito amados, bonitos. Aí, Deus abriu a porta, está fazendo viagem, como
essa viagem nós realizamos, acho que mês de junho nós realizamos. Como nós lemos o versículo, tudo o que Deus criou é bem, tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus, pela oração. Deus criou tudo, é bom. Deus criou tudo, é bom. Muitas vezes, como chegando uma burocracia, chegando, porta fechada, nós podemos ver, poxa, muito mal. Porém, a visão de Deus é tudo é bom. Que tudo Deus permitiu o bom para as nossas vidas. Como você acha? Visão de Deus ou visão da sua pessoa? Qual visão de Deus é melhor ou visão da sua é melhor? Perfeito. Muitas vezes nós pensamos que minha visão é certa, isso é bom. Porém, diante do Senhor Deus, o que nós achamos bom, nos leva para longe de Deus, leva para a perdição. Mas o que nós achamos que ruim, nos leva perto de Deus. Amém. Todo mundo sabe a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, ele foi trabalhar como escravo, depois com problemas de mulher do seu patrão, ele ficou cadeia. Aí realmente aconteceu como o que ia acontecer, os seus irmãos foram comprar as comidas. Aí José, ele está falando frente dos seus irmãos. O que ele falou? Agora não se afligizam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. José não reclamou aos seus irmãos. José reconheceu, Deus que permitiu, vocês me venderam para salvar as suas vidas. Como é bonito. Então, passou 13 anos atrás daquele acontecimento, José interpretou, foi presente de Deus. Presente de Deus. E José reconheceu que Deus providenciou tudo, para que salvar a vida de povo de Israel. Sabe, finalidade de Deus nos chamou, sabe por que Deus nos chamou? Muitas pessoas confundir. Deus nos chamou felicidade, Deus nos chamou boa vida, Deus nos chamou conforto. A Bíblia nos ensina, Deus nos chamou para santidade. Amém. Quem concorda, diga amém, seu coração ou pela sua boca. Deus nos chamou pela santidade, não se engane. Deus nos chamou santidade. Por que Deus nos chamou santidade? Para nos levar para a eternidade. Deus nos chamou santidade, preparando nosso espírito quebrantado, humilde, para entrar na eternidade. Alguém não quebrantado, alguém não tem santidade, o céu não pode aceitar a sua vida. Por isso Deus nos chamou santidade, preparando aqui na terra para entrar na eternidade. Amém. Sabe, por isso, versículo, 1 Timóteo capítulo 4, 5, tudo o que Deus criou bem, o bom, nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Algumas vidas passadas, algumas feridas, nós queremos esquecer, nunca quer lembrar. Porém, eu quero que vocês reinterpretar a coisa que aconteceu em sua vida passada. Tudo foi Deus. Deus permitiu para o seu bem. Se você aceitando tudo, Deus permitiu para a nossa vida, primeiro, aceite como presente de Deus. Segundo, quando Deus permitiu alguma coisa, nós murmuramos, reclamamos muitas vezes, e nós precisamos arrepender. Também, quando Deus permitiu alguma coisa, sempre tem algo para aprender, algumas lições, porque Deus permite toda coisa com o propósito de Deus. Último, quando acontece alguma coisa,
reconhece presente de Deus. Segundo, arrependimento. Terceiro, aprende alguma coisa. Outro, último, agradecer a Deus. Agradecer a Deus, aí nós podemos amadurecendo, entregando nosso ego para a morte. Entregando nosso ego para a morte. Sabe? Sofrimento nos leva perto de Deus. Bonança nos leva longe de Deus. Quem concorda? Talvez nós oremos muitas vezes, oh Senhor, me ajude, eu quero passar concurso, eu quero aumentar a empresa, eu quero ter boa saúde. Nós oremos tudo, bonança, coisa boa para a nossa vida. A coisa boa para a nossa vida leva perto de Deus ou leva longe de Deus. Quem tem cabeça pode reconhecer. Quem não tem cabeça só continua buscando a bonança, coisa boa, coisa boa, coisa boa. Nosso Deus sabe nossa natureza. Eu digo, mais uma vez, Deus nos chamou à santidade. Deus nos chamou à santidade. Sabe, último, como eu falei, agradece a Deus. Deus permite tudo isso para me abençoar. Isso é contra a nossa vontade. Agradecer, como pode agradecer como dessa situação? Porém, quando você renuncia à sua vontade, em vez de murmurar, em vez de reclamar, quando você agradecer, acontece uma coisa muito grande. O próprio apóstolo Paulo, ele falou dessa 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 16, 18. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Agradecer a Deus não é nossa natureza. Reclamar a nossa natureza. Murmurar, chorar, isso é nossa natureza. Porém, a Bíblia diz: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias. Apóstolo Paulo já passou muitas experiências. Ele sabe do melhor é alegrem-se, continua orando e agradecendo a todas as coisas. Sabe, apóstolo Paulo também disse uma coisa muito interessante. Romanos capítulo 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos capítulo 8, 28. Sabe, em São Gabriel Cachoeira eu passei muitas vezes doentes. Eu peguei uma pneumonia, acho que todos vocês passaram muitas Covids. Aí, pneumonia durou muito tempo, fiquei doente, muito tempo. Aí, eu morei no instituto, junto com os alunos, os obreiros. Aí, quando fiquei muito doente, é difícil de resolver assim, minhas refeições. Eu preciso resolver minhas refeições. Aí, ninguém me perguntou como está pastor Kim, o que posso ajudar. Quando eu mando alguma coisa, eles resolvem. Se pedir alguma coisa, eles ajudam. Mas se não pedir, ninguém me pergunta, ninguém oferece uma ajuda. Aí, poxa, eu estou aqui para doar minha vida, doar meu recurso, doar meu tempo, tudo. E morrer junto com eles, porque eles não têm nenhuma gota de misericórdia, de amor. Quando melhorei a minha saúde, quando pregando na igreja, infelizmente, os nossos obreiros e nossos alunos, ninguém me perguntou como está pastor Kim. Aí, um irmão mais velho do que eu, ele sentava ao lado de um missionário que trabalhando muitos anos. Aí, quando eu falando desses conteúdos, ele aproximou o missionário, falando uma coisa. Aí, depois de terminar o culto, eu tive curiosidade. O que ele falou para você? Ele me contou. Aquele irmão mais velho, ele falou para o missionário: nosso povo nunca vai perguntar como está você. Depois descobri
depois descobri? Porque eles nunca perguntam para outra pessoa como está você. Porque quando alguém se perguntasse, ele revelando, eu mandei maldição, eu mandei doença, eu sou causador da sua doença, por isso nunca pode perguntar. Só pode perguntar casal, marido, mulher, filho, pai e filho pode perguntar. Fora da família, pergunta como está você. Isso é um proibido, um tabu. Isso apresenta uma magia, uma bruxaria de século por séculos. Por isso, nunca pergunta outra pessoa como está você. Aí, quando pensando nisso, eu fiquei muito triste. Senti muito solidão, fiquei muito triste. Reclamei a Deus. Esse povo, eu fico aqui. Estou aqui no Brasil 34 anos. Já passei 34 anos. Eu fico com São Gabriel Cachoeira 30 anos. 30 anos estou aqui junto com eles. Nunca me perguntou, nunca superou magia. Ninguém superou sua tradição, maldição, colocar veneno e dessas coisas. Aí reclamei. Porém, também pensei, quem permitiu esse povo assim, morando debaixo da magia? Deus permitiu. Aí, quando eu reconhecendo Deus que permitiu, e aceitei como presente de Deus. E aí, eu arrependi minha reclamação, minha murmuração, e eu pensei, eu preciso ficar aqui até que esse povo, superando sua magia, superando sua maldição, superando sua tradição, eu preciso ficar junto com eles. Aí eu fiquei agradecendo a Deus, aí Deus encheu a tua alegria com meu coração. Tá. Vou terminar minha pregação agora, falta 4 minutos, 4 minutos, Acontece muitas coisas nas nossas vidas. Poucas vezes coisa boa acontece, de verdade. Muita coisa acontece, não acontece, não quer os problemas, mas aceite todas as coisas como presente de Deus. Quando você aceitar todo o presente de Deus, aí você pode arrepender o seu pecado e você pode transformar sua vida e aprende alguma coisa importante e agradecendo a Deus. Obrigado, Deus me ama, permitiu tudo isso, você agradecendo a Deus. Esses procedimentos, um procedimento entrega o seu ego para a morte. O seu ego é cheio de orgulho, o seu ego é cheio de egoísmo. Você precisa morrer, seu ego precisa morrer para conhecer Jesus Cristo. Quando seu ego morrer, você ter santidade. Quando você não aceitar tudo é presente de Deus, você não arrepender, você não aprender, você não agradecer, você nunca vai morrer seu ego continue. A Bíblia fala que um grão de trigo vai, um grão de trigo morrer, ter 30, 60, 100 vezes. Eu quero que vocês entreguem seu ego à morte. Quando seu ego morrer, você vai ter santidade. Quando você ter santidade, você enche teu coração amor de Deus. Seu coração cheio de amor. Alguém tem cheio de amor ao mundo. Talvez vocês encontrando alguém tem cheio de amor ao mundo. O olho dele é cheio de orgulho, cheio de brilho, com ganhar mais dinheiro, ganhar mais poder, ganhar mais coisa daqui na terra. Muito egoísta, muito orgulhoso, todo mundo não gosta. Porém, quando você aumenta a sua santidade, amor de Deus enche seu coração. Você é muito feliz e ama uns aos outros. Segundo, quando você entrega seu ego à morte, você pode começar a viver como discípulo de Jesus Cristo. A Bíblia diz: quem quer me seguir,
renuncie à sua vontade, carregue tua cruz. Gálatas capítulo 2, 20, assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Quem está na igreja, todos são discípulos de Jesus Cristo. Ou só vêm participar do culto. Eu quero que todos vocês vivem como discípulo de Jesus Cristo. Renuncie à sua vontade, carrega a tua cruz. Aí você pode ter a vida de discípulo de Jesus Cristo. Terceiro, se você entrega seu ego à morte, aceitar todas as coisas como presente de Deus. Arrependimento, aprendendo, agradecendo a Deus, aí você pode começar a ter fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem tem fruto do Espírito Santo pode ter muita paz. Paz não tem preço. Paz não tem preço. Quem está na igreja precisa ter fruto do Espírito Santo. Gostaria que todo mundo está aqui tenha essa bênção nas suas vidas. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Compartilhei a palavra de Deus. Deus nos ama tanto, Deus nos permite muitas coisas, ruins, boas, mas todos nós precisamos aceitar como presente de Deus e através de tudo isso arrependendo, aprendendo, agradecendo a Deus, entregando nosso ego à morte para que aumente a santidade, vivendo como discípulo de Jesus Cristo e tenha fruto do Espírito Santo. Assim te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.